sua glória com os pequeninos da sua igreja. Ele disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dou para eles também. Assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco também. E sabe o que foi que aconteceu? Joleno, ele escreveu a sua própria sentença condenatória sem saber. Ele declarou: nós somos mais importantes do que Jesus Cristo. Em outras palavras, Joleno queria dizer: eu não dou mais do que 10 anos para que este nome de Jesus ninguém lembre mais. O nome de Jesus ninguém pense a mencionar. E sabe o que foi que aconteceu? Em um belo dia, um dos integrantes da banda de Joleno, ele teve problemas psíquicos, ficou biruta e foi se refugiar nas religiões hindus e orientais. Sabe o que foi que aconteceu? Um outro integrante ficou bissexual. Um dia casava com um homem, outro dia se ajuntava a uma mulher. E restopou uma carta de Joleno. E um belo dia, Joleno desce do seu apartamento e na primeira esquina, lá em Nova York, eu estive lá há pouco tempo, e o missionário local, ele me mostrou a calçada, a esquina, e disse: pastor, foi aqui que morreu um dos maiores ídolos da música infanto-juvenil da sua época, chamado Joleno dos Beatles. E naquela esquina, um fã translocado atirou no seu peito de Joleno e ali ele morreu. Sabe o que aconteceu, senhoras e senhores? Para Joleno e os Beatles, o palco se acabou. Para Joleno e os Beatles, a cortina se fechou. Para Joleno e os Beatles, a história se acabou. Para Joleno e os Beatles, o vento assoprou. Para Joleno e os Beatles, tudo terminou. Mas para Jesus Cristo, o vento não assoprou. Para Jesus Cristo, a história não acabou. Para Jesus Cristo, o cenário não terminou. O meu Cristo está vivo. Ele está vivo no céu. Ele está vivo na história. Ele está vivo na terra. Ele está vivo na Bíblia Sagrada. E eu sinto ele nesta noite em Curitiba, dentro desse simpósio missionário. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Levante a mão para o céu e adore a Ele, glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Quem é este homem? Este homem que eu lhe apresento nesta noite, meu amigo, nunca entrou numa faculdade de advocacia, mas na cruz do Calvário ele advogou e ganhou a causa mais impossível da humanidade. Este homem que eu lhe apresento, meu amigo, nunca teve um consultório médico, mas ele curou milhões e milhões de vidas ao redor desta terra, e estão cheias de saúde, foram curados das suas enfermidades. Este homem que eu lhe apresento nesta noite nunca estudou geografia e nunca foi topógrafo, mas a terra e o mar estão marcados, limitados pela soberania divina de Jesus de Nazaré. Este homem que eu lhe apresento nesta noite nunca foi historiador e nunca estudou história numa faculdade, mas a história só existe por causa do nome dele. Este homem que eu lhe apresento nesta noite nunca fez psicoterapia, nunca fez psicanálise e nunca foi um psicólogo, mas existem milhões e milhões de almas que receberam resposta para a sua vida, para o seu coração. Este homem que eu lhe apresento nesta noite nunca foi ditador, nunca foi tirano e nunca prestou um serviço militar, mas nos 4 cantos deste mundo existe um grande exército escrito ao nome dele e cheio do Espírito Santo. Levante a mão e adore e glorifique ao santo nome do Senhor. Este homem que eu lhe apresento nesta noite nunca foi jogador, mas no jogo da vida nunca perdeu uma contra o diabo e tampouco empatou. Seu nome é Jesus de Nazaré. Mas quem é este homem? É a pergunta desta noite. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 42. Capítulo 42. Vamos ver quem é este homem. Isaías 42, versículo 1 em diante. Aqui está a resposta de Deus acerca deste homem. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Justiça produzirá entre os gentios. Número 1, não clamará, não se exaltará,
nem se fará ouvir a sua voz na praça. 2, a cana trilhada não quebrará. E 3, e nem vai apagar o pavio que fumega. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Dentre os atributos de Jesus Cristo, estes são os 3 maiores características que revelam quem é este homem. Em primeiro lugar, o próprio Pai testifica do Filho, dizendo assim: aqui está o meu servo, meu ungido, a quem eu escolhi e ungi e pus o meu Espírito Santo sobre ele. Número 1, não clamará. Número 2, não gritará. Número 3, não se fará ouvir a sua voz nas praças. Senhoras e senhores, segundo a tradição judaica, toda pessoa que era réu de juízo estava passivo a ouvir gritos, clamores e receber pedradas. Isto faz parte da tradição jurídica do povo de Israel. O sinédrio não somente era constituído para resolver questões políticas e religiosas, mas também para a jurisprudência do povo de Israel. E todo réu condenado estava passivo a receber gritos depois que saía a sua sentença para ser apedrejado, e debaixo de um clamor e de um grito era apedrejado até a morte. Mas Jeová declarou, dizendo: aqui está o meu servo, meu ungido, em que pus o meu Espírito, não gritará, não clamará, nem se fará ouvir a sua voz nas praças. Isto quer dizer que Jesus é o oposto de Satanás. Deus não criou Satanás, ele criou Lucifer. Mas na sua rebelião espiritual, Satanás se levantou contra Deus, e este desceu. E agora, em uma verdadeira metamorfose espiritual, ou mutação de rebelião, Satanás, Lúcifer, se transformou de Satanás. Satanás quer dizer tentador. Ele tenta o homem, e uma vez o homem tentado e cedendo e caído, o mesmo Satanás se manifesta como o diabo, que quer dizer acusador. Em Apocalipse está escrito categoricamente que ele, o diabo, é o acusador de nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Ele tem um dedo preparado, expert, somente em apontar, somente em acusar. Mas ele perdeu esta batalha, porque quando Jesus Cristo desceu, a cruz do Calvário advogou a nossa causa. E Jesus não veio gritar com o pecador, ele não censura a tua vida desregrada, ele não veio para te humilhar, mas o Filho de Deus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo e buscar e salvar a todos que se havia perdido. Ele não gritará, não clamará, nem se fará ouvir a sua voz nas praças. E quando eu falo sobre isto, eu me lembro de um episódio bíblico. Os fariseus se reuniram entre si e conferenciaram entre si, e alguém se levantou e disse assim: ou nós acabamos com este Nazareno, ou ele vai acabar conosco. Porque as nossas sinagogas estão vazias, gente. Está todo mundo correndo atrás deste homem. Que mistério tem na fala, na voz deste homem? Ninguém vem mais para o nosso culto. Aí alguém diz assim: mas o segredo desse homem é muito grande. Até quando morre gente na redondeza, nem culto fúnebre não estão pedindo mais para a gente. Porque esse homem aparece lá e ao invés de dirigir culto fúnebre, ele faz culto de ação de graça. Porque o morto ressuscita. Como é que a gente pode barrar o ministério do homem desse? Aí alguém teve uma célebre ideia. Aí alguém diz assim: eu tenho uma ideia, e ele não vai escapar da minha mão. Nós vamos encurralar este homem no canto da parede. Então, diga que ideia é esta. Aí colocaram no papel: sabe aquela mulher que foi pega em ato flagrante de adultério? Vamos jogá-la aos seus pés. Número 1, se ele perdoar a mulher, ele está pisando na lei de Moisés, porque a lei reza em seu bojo que todos que cometem ou infringem esta lei têm que ser julgados no sinédrio e apedrejado até a morte. Ele não pode perdoar a mulher, porque se ele perdoá-la, ele está pisando na lei de Moisés, e aí é ele que vai morrer no lugar dela. Aí um outro teve uma ideia e pensou mais ou menos assim: mas se ele não perdoar e acusar,
a gente vai perder a batalha, porque ele vai estar dentro da lei. Aí um outro levantou e disse, mas ele também não pode acusar. Por que não? Porque toda a jurisprudência pertence à corte italiana, que pertence a Herodes, que delegou poder e autoridade a Pôncio Pilatos, que é o governador da Judéia. Então ele nem pode perdoar, porque pisa na lei de Moisés. Nem pode condenar, porque senão vai morrer na mão da corte italiana. Ele está encurralado no canto da parede. Então diz a Bíblia que eles pegaram a mulher, jogaram aos pés de Jesus, a multidão fechou a roda, o cerco, e começaram a tentá-lo. E diziam, mestre, e agora? Como é que vai ficar a situação desta mulher? Grita contra ela ou não? Clama contra ela ou não? Pega a pedra para apedrejá-la ou não? A Bíblia diz que ele nada respondeu. E alguém se levantou e disse, mestre, o senhor não está ouvindo não, mestre? Como é que vai ficar a situação da mulher? A Bíblia diz que ele agachou-se e começou a escrever na areia. Até que a Bíblia diz literalmente, não sou eu que estou falando, para você assim concordar ou comungar com o meu raciocínio, não. A sua Bíblia diz, como eles insistiram, Jesus endireitando-se, subtende-se, que ele pôs-se em pé, estendeu a mão e disse-lhes, quem dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos eles baixaram a cabeça, fecharam o bico e saíram desde o menor até o maior. E ficou só a mulher e Jesus que estava no meio. Jesus olhou para ela e disse, filha, cadê teus acusadores? Ela disse, bom mestre, foi tudo embora. Ninguém te acusa não? Ela disse, não, mestre. Ninguém te condena? E ela disse, não, eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peque mais. Levante a mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Senhoras e senhores, esta é a primeira e maior característica deste homem. Não clamará, não gritará, não se fará ouvir a sua voz nas praças, e juízo vai executar com justiça. Satanás não compreende a razão, porque em plena segunda-feira este auditório e santuário está repleto de centenas e centenas de pessoas. Satanás olha para mim, para você, e fica arrancando o cabelo da cabeça, e finge de indignado, e fica revoltado, porque ele começa a acusar e diz assim, aquela era isso, aquele era cachaceiro, aquele era drogado, aquele era violento, aquele era homicida, aquele era ladrão. E por que é que o Jeová suporta e tolera toda esta congregação aí dentro? É porque o capeta não suporta que o Filho de Deus não clamará, não gritará, não se fará ouvir a sua voz em praça pública no grande dia do arrebatamento. Isto vai se cumprir mais uma vez, porque o seu dedo vai ser quebrado, vai ser arrebentado. Quando a trombeta tocar, os salvos irão subir, ele não vai poder mais apontar, porque o grande general vai na frente, Jesus de Nazaré, exercendo juízo com justiça. Quem crê no poder dessa palavra, levante a mão, adore e glorifique ao santo nome do Senhor. É por isto que Paulo, compreendendo esta revelação da justificação, São Paulo diz assim, quem pois intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se pois é Deus que os justifica, e se Deus é por nós, se Deus é por nós, capeta do inferno, teu dedo vai ser quebrado, porque maior é quem está com nós. Levante a mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Quem é este homem? O próprio Pai responde para nós, a cana trilhada não quebrará, a cana trilhada não quebrará. Senhoras e senhores, estamos vivendo dentro de uma sociedade enferma, dentro de uma humanidade totalmente doente, verdadeiramente canas trilhadas. Vamos fazer um pouquinho de história sobre a natureza. O que é uma cana? É um veículo natural que traz benefício para a sociedade, como álcool para combustão e açúcar para muitas finalidades. No contexto bíblico, o açúcar, no contexto bíblico, fala de doçura, fala de coisas boas e fala de vida também. Você lembra no Antigo Testamento das águas salgadas, amargas de Meribá, que Jeová transformou água amarga em água doce? Doçura fala de vida, fala de alegria, fala de felicidade. Você lembra da festa de Neemias, quando o profeta se levanta do púlpito e disse, irmãos, para de choradeira,
brincadeira. Hoje não é dia de tristeza nem de melancolia. Hoje é dia de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, comei as gorduras e bebei as... Doçura fala de vida, de alegria.